quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? E a nós, pastores, com a misericórdia do Senhor. Muito bem, eu estava ali pensando, né? Se fosse possível, pastor Marcelo, colocar um medidor de batimentos cardíacos do pastor, antes dele subir ao púlpito, vocês veriam o que acontece conosco minutos antes de subir, ou já durante todo o domingo, durante o dia, durante a semana que a gente está se preparando. Mas esse batimento acelerado que está no momento é fruto do temor, do tremor e da responsabilidade que Deus confia a nós. Amém? Então é um prazer novamente poder ministrar a palavra do Senhor aqui nesta noite. Nós escolhemos aqui um tema, não sei se já vão projetar, seria bom já projetar o tema, mas eu vou falar para vocês o tema, é a obra expiatória de Cristo e suas implicações eternas. O texto que nós escolhemos está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, de 12 a 21, mas nós não vamos ler todo o texto. Nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 18. Então, Paulo falando aos Romanos, no capítulo 5, 12, vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Pai, nós estamos aqui dependendo do Senhor. Vem, ministra os nossos corações, mostra-nos um pouco mais a respeito da eficiente obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Que possamos sair daqui, ó Deus, refletindo na grandeza do Teu poder, na Tua majestade, na Tua soberania para nos salvar, para nos libertar, para nos fazer Teus servos. Em nome de Jesus, amém. Então, nós temos aqui uma cesta, e essa cesta, eu pensei nela, porque ela reflete um pouco, porque dentro da mente humana, nós não temos capacidade de imaginar tudo que Deus tem para nós. Mas, pela pequenez da nossa mente, eu comecei a pensar em benefícios que Deus tem para cada um de nós. É como se Deus então tivesse uma cesta para ali colocar presentes. E ali estão representados apenas 12 presentes. Mas esses 12 presentes vão se estender muito mais. Quando é que nós vamos ter uma noção clara dos presentes que Deus tem para nós? Somente na eternidade. Mas aqui, por exemplo, nós temos presente número 1, justificação. Olha só. Número 2, reconciliação com Deus. 3, perdão dos pecados. 4, regeneração. 5, adoção. 6, santificação. 7, união com Cristo. 8, habitação do Espírito. 9, paz com Deus. 10, segurança da salvação. 11, glorificação futura. E 12, vida eterna. Eu circulei 3, tá bem? Eu circulei ali justificação, santificação e glorificação, porque dos 12 nós vamos falar somente desses 3 mais especificamente, tá bem? Então vamos lá, vamos primeiro
como o nosso tema ele é bem específico, sobre a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário e suas implicações eternas, vamos entender primeiro essa palavra expiatória, tá? Para nós não confundir com isso aqui, por exemplo. Imagina que aqui é uma janela e eu estou do lado da janela espiando vocês. Veja que é a mesma pronúncia, só que esse espiar da janela, ou espiar ali do olho mágico, é escrito com S. Tudo bem? Porém, a expiação, que é o perdão dos nossos pecados, é escrito com X. Tá bem? Então, nós vamos falar da expiação com X. É isso que importa para nós, quando a gente fala sobre a obra expiatória de Cristo e suas implicações eternas. Então, nós não temos, muitas vezes, uma noção do que aconteceu dentro dos decretos divinos. Como que ocorreu esse desejo do Pai, esse desejo de Deus, de ter para si um povo, porque a igreja é um povo. E Paulo vai mostrar para nós algumas coisas, e é isso que eu peço para que Deus me capacite, para a gente poder enxergar, ter uma noção do que Paulo está trazendo aqui como revelação na sua carta aos Romanos. Essa carta, ela foi escrita por volta do ano 56 a 58 depois de Cristo. E ela foi direcionada para dois povos, para os judeus e também para os gentios. Quem são os gentios? Gentios somos nós, todos aqueles que não têm sangue de judeu é gentio. Então, dentro do plano divino, ele divide o planeta Terra nesses dois povos. Deus vê todos os gentios, que são as demais nações, e Deus vê, então, os judeus, que lá no Antigo Testamento é o povo hebreu que Deus escolheu das demais nações, dos demais povos, Deus escolheu um, que é o povo hebreu. E dos hebreus, então, nós temos Cristo, o Messias. Então, Deus agora vai, em Cristo, unir esses dois povos. Ele vai unir os judeus, e vai unir os gentios, e em Cristo vai salvar judeus e gentios. Então é importante nós entendermos isso, que os judeus são salvos mediante a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Os gentios, que somos nós, somos salvos mediante a obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Veja que o sistema de salvação de Deus é único para judeus e para gentios. E é isso que Paulo está procurando explicar aqui para os judeus. Para nós gentios, é fácil nós entendermos que nós dependemos da obra de Jesus para a salvação. Mas os judeus não, porque eles tinham recebido toda uma orientação que veio de Moisés, é a lei mosaica. Então Paulo vai mostrar isso na carta aos Romanos, dizendo o seguinte, que a salvação, tanto para judeus como para gentios, é mediante a fé em Cristo e em Cristo somente. No capítulo 1 e 2 da carta aos Romanos, você vai ver que Paulo vai destacar a questão da queda e da depravação do homem. O que significa isso? Que o homem não é somente a depravação sexual, porque na língua portuguesa, quando a gente fala depravação, vem à mente a depravação sexual. Na verdade, a depravação sexual faz parte da queda. Então, a queda tornou todos nós pecadores. E essa condição de pecador é o que é chamado de depravação. Tá bem? Então, não classifique no sentido de tem pessoas que são mais pecadoras do que outra. Aquelas que são mais pecadoras, a nossa tendência é dizer que é mais depravada do que
há menos pecadoras, não. Para Deus, todos estão na mesma cesta, vamos dizer assim, precisando da graça e da misericórdia dele. No capítulo 3, Paulo começa a falar sobre a justificação, no 4, no 5, e no 5, então, aqui, no versículo 12, a partir do 12, ele fala, portanto. Então, aqui, nós temos uma ligação. Paulo está dizendo, tudo aquilo que eu expliquei no capítulo 1, 2, 3, 4 e parte do 5, agora eu vou introduzir uma conclusão. Então, Paulo vai dizer, portanto, ou seja, eu vou concluir isso, essa primeira parte da carta aos Romanos, com o seguinte pensamento. Ele vem então e fala, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quando ele fala de um só homem, ele está se referindo a Adão, aquele que nos representa na humanidade. Então veja, ele está dizendo que Adão é representante de judeus e de gentios. E Adão sendo representante de judeus e de gentios, a queda de Adão teve influência em toda a humanidade. É por isso que nós somos descendentes de Adão. E quando nós somos gerados dos nossos pais, tá bem? Nós somos gerados sexualmente dos nossos pais, nós nascemos com a mesma natureza de Adão. E é aí que está o problema. Não tem como você dizer, ou você entrar antes de você nascer, e pedir para que você nasça de outra forma. Não existe isso. Então, todos nós que nascemos, nós nascemos debaixo da descendência adâmica, e essa descendência adâmica é suficiente para mostrar que nós somos pecadores. Ah, mas e se eu for judeu? Da mesma forma, porque um judeu é descendente de Adão. Um gentio como nós é descendente de Adão. Então, estamos todos no mesmo prato. Logo, Deus precisa agora resolver esse problema. Houve a queda, toda a humanidade está debaixo dessa queda. Então vamos imaginar aqui uma linhagem de Adão. Adão e todos os demais seres humanos. Nós estamos aqui. Na base, tá bem? O nosso tempo vai passar e outros virão, todos como sendo descendentes de Adão. O fato, e é isso que é importante nós entendermos o que Paulo está dizendo aqui, o fato de nós sermos descendentes de Adão, nos condena. E essa condenação é uma condenação eterna. Então não tem como um descendente de Adão, continuando nessa descendência, ser salvo. Então o que precisa acontecer? A solução vem de quem? Vamos lá, vamos tentar, não é? A solução vem de nós mesmos? A solução vem de uma boa religião? A solução vem de uma boa igreja? Ou a solução vem de Deus? Na classe, na sala de aula, eu dou essa indicação para o aluno. Ou vem de Deus? Aí os alunos respondem, sim, vem de Deus. Então Deus mesmo vai resolver esse problema. O primeiro Adão foi criado por Deus, passou por uma prova, a prova da obediência, e ele não foi aprovado. Então ele não passou pela prova, né? Ele enfrentou a prova da obediência, mas não foi aprovado, por isso a queda. E por isso que nós temos essa natureza. Muito bem. Qual foi a solução de Deus? Deus olha então, na eternidade passada, que alguns tentam pensar assim, eternidade passada, eternidade presente, eternidade futura, para ficar mais didático. Deus então na eternidade passada, nós sabemos que Deus é trino, tudo bem? Pai, Filho e Espírito. Então,
Como que Deus resolve a questão? Enviando um segundo Adão. Porém, a grande estratégia de Deus foi que o segundo Adão viria, porém sem pecado. Deus jamais iria enviar Jesus para nascer como nós nascemos, por geração humana. É por isso que Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Essa é a grande estratégia de Deus. Quando Jesus é gerado no ventre de Maria, pelo poder do Espírito, Deus quebra aquela linhagem, o quê? Adâmica. E Deus está nos dando agora, e oferecendo para nós, a possibilidade de eu sair desta descendência, para esta descendência. Eu saio dessa descendência adâmica e venho para a descendência do segundo Adão. Só que isso não é automático, não é? Eu estou aqui, aí eu descobri, poxa, aqui eu estou condenado, então eu vou correr aqui e para eu ser salvo. Então veja, o segundo Adão também vai passar pela mesma prova da obediência. Aliás, muito mais. Eu costumo dizer assim, é como, por exemplo, um fabricante de automóveis. Então ele fabrica um automóvel, aí ele vai para a prova de testes. E ele aperta aquele automóvel para ver se o motor é bom, para ver se sustenta a marca, o nome, a qualidade. E ele fez isso com Adão. Então Adão é o primeiro automóvel. Quando Deus começou a apertar um pouquinho, não deu outra, fundiu o motor. Caiu. E o pior, depois da queda, ele gerou todos nós. Potencialmente, cada um de nós estávamos em Adão quando Adão caiu. Logo, a queda de Adão implicou na minha vida o que me condenou. Aí, o segundo Adão, está lá, o segundo carro. Deus então aperta ao máximo. Aperta ao máximo. Aperta ao máximo e ele suporta. Não somente suporta, mas ele vai à cruz com morte de cruz. Porque nos planos eternos de Deus, é como se disséssemos o seguinte: o Pai decreta, ou o Pai deseja um povo para si. Um povo que caiu em Adão. Então, Deus não pode ter um povo contaminado pelo pecado. E imagine a reunião da Trindade na eternidade passada. Aí o filho olha para o pai e fala mais ou menos assim: eu resolvo o problema. E eu vou executar aquilo que o Senhor precisa. Eu vou morrer por aqueles que crerem em mim. E não vou fazer somente isso. Eu não vou somente morrer, mas vou entregá-los nas tuas mãos, ó Deus, puros, santos, imaculados. É aí que entra o papel de Jesus. E o Espírito Santo, ele vai executar essa obra. Ou melhor, ele vai aplicar essa obra em nós. Então o Pai deseja cada um de nós. O Filho executa a obra para que nós nos tornemos do Pai. E o Espírito Santo vai aplicar isso através da mensagem do Evangelho. É por isso que não há salvação sem pregação do Evangelho. Paulo vai chegar ao seguinte, vai dizer o seguinte, que aprove a Deus salvar alguns pela loucura da pregação. Então, o que vocês estão ouvindo agora é loucura, pessoal. Se você começar a usar o seu raciocínio lógico para tentar entender isso, você não entende. Muito bem.
Então vem o quê? A obra expiatória de Jesus. Para quê? Para que Deus tenha um povo. Então nós somos o quê? Uma nação, um povo, reis, sacerdotes, como o pastor Marcelo citou de manhã. Esse povo é um povo exclusivo. Não é qualquer povo. Esse povo, ou seja, nós somos exclusivos, não porque nós somos bons, mas aprove a Deus ter um povo, e a igreja é um povo de Deus, é o povo de Deus. Então nós somos reis, sacerdotes, profetas, povo exclusivo, adquirido pela obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a realidade bíblica minha e sua. Então veja, através da morte expiatória, e aqui eu já vou conceituar expiação, para que nós possamos entender. Eu pedi para a Michele imprimir, pessoal, deu 342 páginas. É legal, né, pastor Marcelo, quando a gente faz uma piadinha, ninguém ri. O que é expiação? Com um X. Não é expiar um irmão, tá? É expiação com X. Expiação é a obra que Jesus realizou na cruz para remover, preste atenção, completamente os nossos pecados. A morte de Jesus, o sangue derramado. Imagine a via sacra, o Gólgota, a crucificação, cada gota de sangue sendo derramada para a purificação dos nossos pecados. Então veja, para remover, olha o poder do sangue, tá? O sangue, ele tem esse poder para remover os nossos pecados. Então imagine aqui que Deus, cadê? Deixa eu pegar um que não vai complicar, e todos estão protegidos. Veja aqui o violão, pessoal. Imaginem, vamos tentar deixar mais claro. O violão, por exemplo, é um ser humano. Muito bem. Esse ser humano, Deus quer para ele. Então, o que Jesus faz? Através da sua morte, seu sangue derramado, ele vai expiar. Ou seja, o sangue de Jesus vai expiar os pecados deste ser humano. Vai remover completamente os pecados. Muito bem, esse ser humano teve os pecados removidos. Vamos imaginar que Deus esteja lá no piano. Jesus está aqui, eu faço o papel de Jesus então, e eu vim para esse ser humano e removi os pecados dele. Eu faço somente isso? Agora eu fico aqui e vou pegar outro ser humano e Deus chega lá? Não. A expiação não é só remover, mas é reconciliar. Então Jesus agora pega esse pobre pecador, esse descendente de Adão, e apresenta na presença do Pai. Ele está reconciliando aquele pecador com o Pai. Então Jesus, ele removeu o abismo que havia entre o pecador e o Pai, através da sua morte expiatória na cruz do Calvário. Então, expiar é isso. É a obra que Jesus Cristo realizou. Não é uma obra que nós realizamos. Na cruz, para remover completamente os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Então vá com essa mensagem no coração hoje. Eu fui lavado, purificado no sangue de Jesus. Não somente isso. Jesus me apresentou ao Pai. Ele me reconciliou. Uma explicação mais simples, vamos lá. Expiação é o que Jesus fez na cruz, para apagar nossos pecados e nos aproximar de Deus. É mais ou menos assim. Um grande empresário, ele vê um carro, todo enferrujado,
todo cheio de barro. Sabe aqueles carros que os caras restauram? Pior do que aquilo, tudo quebrado. Aí o pai olha para o carro, né, o empresário agora, representando Deus, o pai, fala, poxa, eu gostaria de ter aquele carro para mim. Né? Aí o filho vai e restaura o carro, lava o carro, purifica o carro. Quando o carro está purificadinho, ele pega o carro e entrega para o pai, para o grande empresário. É isso que Jesus fez com você e comigo. Ele nos apresentou purificados. Com isso, entendam, não significa dizer que nós não pecamos ainda. João vai dizer, filhinhos, se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas a expiação, a obra expiatória de Jesus tem esse poder de me lavar, me purificar e me reconciliar com Deus. Então isso não é sua obra, é obra de Jesus. Depois nós vamos entender qual é a nossa parte. Muito bem, veja só, lembra da cesta, né? A cesta já foi embora, não tem problema, pode deixar a cesta sem projeção agora. Agora veja, nós falamos que da cesta nós temos ali 12 presentes, nós vamos falar de 3. Então veja, o segundo presente que está na cesta, e o segundo da nossa mensagem aqui, é que o sangue ou a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para nos justificar. Essa palavra justificação, ela tem uma fundamentação jurídica. É a justificação de um réu perante o juiz. Então veja, Jesus primeiro já nos libertou dos nossos pecados, vamos dizer assim, ele já nos expiou. Mas a morte dele não é apenas expiatória, ela é justificativa. Vocês já ouviram falar que a morte de Jesus é vicária? Tá? O que significa vicária? Vicário significa substituição. Ou seja, Jesus nos substituiu. Existe uma doutrina que é pouco conhecida no nosso meio, mas é a doutrina da substituição penal. O que significa isso? Aquele pecador ali, ele foi substituído por Jesus na cruz do Calvário. A ira de Deus era para ser lançada sobre ele. A ira de Deus era para ser lançada sobre nós. Então, através da obra de Jesus, ele também nos justificou. Ou seja, ele morreu em meu lugar, ele me substituiu. É a doutrina da substituição penal. A pena que eu merecia foi lançada sobre Jesus. E, biblicamente falando, o pecado, ele não pode ser punido 2 vezes. O pecado, ele só pode ser punido uma vez. Entenda isso. Se o meu pecado já foi punido em Jesus, eu vou sofrer a ira de Deus? Não. Entendem isso? Então veja, Deus não poderá mais me punir, porque Jesus já me substituiu. Eu não estou dizendo aqui que nós agora podemos levar uma vida totalmente descabida, sem critério nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Tanto é que já vem um outro ponto importante em que nós entramos no jogo. A justificação é obra exclusiva de Deus. Quando que ela aconteceu? No passado. Com efeitos no presente e no futuro. Por isso que a obra expiatória de Jesus tem efeitos eternos. A justificação ela é resumida mais ou menos assim: Deus justifica o injusto. Olha que absurdo, não é loucura da pregação?
Deus justificar o injusto. Na nossa justiça, se o injusto deve, se o réu é devedor, ele tem que ser punido. Mas a justificação, dentro do que Paulo traz aqui nos termos que Paulo explica, é Deus justificando o injusto. Quem é o injusto nesse ponto aqui da justificação? Eu, você. Então não pense que você é justificado porque você tem méritos diante de Deus. Não, você é injusto. É aquele descendente de Adão que precisou de um segundo Adão para te resgatar para Deus. Se Deus não tivesse provido um redentor, nós seríamos alvo da ira de Deus. É por causa do redentor que nos comprou para Deus, nos expiou os nossos pecados, nos reconciliou com Deus, e agora Ele está nos justificando. Jesus está dizendo ao Pai: eu estou justificando aqueles que vierem até mim. Então é a justificação. A justificação, então, Deus já realizou. Ocorreu no passado. E guardem isso aqui. Sabe aquelas culpas que nós trazemos do passado? Uma vez eu preguei aqui. Eu preguei com o tema o seguinte: meu passado não me condena. Meu passado não me condena. Por quê? Por causa da doutrina da justificação. Porque a doutrina da justificação, aprendam, ela nos liberta da culpa do passado. Sabe, todos os pecados que nós cometemos no passado? E qual é o problema? Nós trazemos isso para hoje e dizemos: eu estou condenado. Eu não vejo possibilidade de perdão para mim, porque o meu pecado foi tão cruel, ou eu sofri uma molestação tão intensa, e aquilo traumatizou a minha mente, e eu estou com isso na minha mente, eu não consigo nem orar, nem me relacionar com Deus, nem com meu pai, nem com a minha família, nem com os meus amigos. Mas a justificação é Deus substituindo você na cruz. Então você não vai mais ser punido, porque alguém te substituiu. Então a justificação nos liberta da culpa do pecado. Abrace essa doutrina e não se separe dela. As acusações, saiba você que Jesus pagou. Se eu parasse aqui, vocês iriam para casa e diriam: maravilha, Jesus já fez tudo. Não é isso? Mas lembra dos presentes lá? Tem um presente em que nós participamos dele. É a santificação. Então veja, a santificação agora, o que vem a ser a santificação. Então, a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, ela é eficaz para santificar. O que significa a palavra eficaz? Significa algo que produz o resultado desejado. É poderoso, é ativo, é infalível, referindo-se principalmente à palavra de Deus e sua ação na vida humana. Ou seja, a obra de Jesus não somente expiou os meus pecados, não somente me justificou, me libertou da culpa do pecado, mas a obra é eficaz para me santificar. A santificação é uma obra dupla, de Deus e do crente. Qual é a porcentagem de Deus na santificação? Deus opera 100% na santificação. Aí você já deve estar pensando: e eu entro com 10%. Não. Deus entra com 100% para a sua santificação, e você entra também com 100%. Ele opera, mas espera de você uma resposta.
Com relação à salvação, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. Então é algo que nós participamos. Aí ele vai colocar lá: porque Deus é quem opera em vós o querer e o efetuar. Dá para entender isso? Eu desenvolvo. Por que eu desenvolvo agora? Porque Deus é quem está operando em mim o querer e o efetuar. Então é importante nós entendermos isso. E a santificação faz parte desse desenvolver a salvação. Então a santificação é um processo. Quando que a santificação do crente se inicia? No momento do novo nascimento. Então, todos nós aqui que cremos em Cristo, né? O Anderson falou: olha, eu vou falar aqui, mas eu não vou entregar a minha idade. Eu também vou falar para vocês, não vou entregar a minha idade. Mas eu tive a experiência da regeneração, que é o novo nascimento, em dezembro de 1984. O pastor Marcelo não tinha nem nascido ainda. Estava pensando em nascer. Estou exagerando, né? Mas foi em dezembro de 1984 que eu nasci de novo, ou o Espírito Santo operou em mim o novo nascimento. Entende? Ali inicia-se. Só que a gente vai descobrindo isso com o tempo. Inicia-se ali um processo chamado de santificação. E nesse processo eu estou envolvido. Eu não estou envolvido no processo inteiro da salvação, mas a santificação eu estou envolvido. Então, por exemplo, frequentar uma igreja é a obrigação de todo crente. Por isso que você deve escolher uma igreja que realmente seja bíblica, porque ela vai te ajudar nesse processo de santificação. Vida de oração são meios que Deus utiliza e nos concede para que nós possamos crescer espiritualmente. Isso é santificação. A oração, a meditação, a leitura, o estudo da palavra é sua parte. O Espírito Santo não vai chegar do seu lado, né? Então vamos supor, você está ali na mesa, o Espírito Santo não vai chegar do seu lado e falar: agora, faz o seguinte, está vendo isso que você está fazendo? Para de fazer, vamos estudar a palavra de Deus. O Espírito Santo não faz isso. O desejo de estudar a palavra de Deus parte de você. Aí você fala: mas eu nem isso eu tenho desejo. Experimente fazer. Comece com o Evangelho de João. Não vai querer começar com Apocalipse. Não vai querer começar com Daniel. Não vai querer começar com genealogia. Vai ali no Evangelho de João. Então, essa parte da santificação é o seu papel. Se você não tem esse desejo, peça oração. Se você é casado, abra o coração para sua esposa, fala: não estou com nenhum desejo de ler a palavra, muito menos de estudar a palavra, e tem mais, eu não entendo a palavra. E ela vai orar por você, ou vice-versa. Mas nós temos que entender que a santificação é uma ação divina em nós, porém nós respondemos a ela. Tá bem? Então vamos lá, já vimos o que é expiação, já vimos o que é justificação, que Deus nos liberta da culpa, do pecado, e na santificação Deus nos liberta do domínio do pecado. Olha só, o domínio, porque o pecado é que nos domina, sabe, a descendência adâmica. O que Deus não fez na obra expiatória de Jesus foi tirar a descendência adâmica, isso Deus não fez. Poderia ter feito, já pensou? Se Deus tivesse, se na conversão Deus extraísse de nós a descendência adâmica, a natureza pecaminosa. Sabe essa natureza que às vezes você se irrita com você mesmo?
ou se irrita com o cônjuge, ou se irrita com os filhos, ou se irrita com o patrão. Isso é natureza pecaminosa. Deus não tira essa natureza do crente. Por quê? Porque Ele nos dá o fruto do Espírito. E o fruto é do Espírito, é o Espírito Santo agindo em nós, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Nós dependemos do Espírito Santo. Por isso que a santificação, ela está envolvendo as duas partes. Então nós já temos agora a santificação, e Deus nos liberta do domínio do pecado. Justificação, culpa. Santificação, domínio. Por isso que nós estamos vivendo uma vida crescente. E caminhando para o final, então. O terceiro ponto aqui, o terceiro benefício lá da nossa cesta. A obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário é poderosa para glorificar o crente. A glorificação é futura. Está bem? Porém, se você for para Romanos, capítulo 8, versículo 30, Paulo vai dizer o seguinte: aqueles que Jesus justificou, a esses também glorificou. Olha só, Jesus justifica, já justificou. Mas quem aqui está com o corpo glorificado? Toca assim, dá uma beliscada para ver se você sente dor. Nós não recebemos a glorificação ainda. Mas Paulo diz, àqueles que foram justificados, àqueles que Jesus justificou, a esses também glorificou. Ou seja, é algo já ocorrido. Essa expressão, a esses também glorificou, a forma verbal que está ali no texto grego, é uma ênfase que mostra a certeza. O que significa isso? Que aqueles que foram salvos, aqueles que passaram pela ação expiatória de Jesus na cruz do Calvário, aqueles que foram justificados, estão sendo santificados, a esses Deus já glorificou, é certeza. O que garante o quê? A certeza da vida eterna. A glorificação, então, é Deus nos libertando agora da presença do pecado. É algo maravilhoso. É um processo que Deus está realizando. Primeiro, Ele nos liberta da culpa, por causa da obra de Jesus. Agora nós estamos sendo santificados e seremos glorificados. Para nós, isso não ocorreu ainda. Mas dentro do espectro de visão de Deus, nós já fomos glorificados. É certeza, Deus não tem dúvida de que, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você, por Ele mesmo, será glorificado. A glorificação para nós é futura, então, quando ocorrerá? Questões de segundos, antes do arrebatamento da igreja. Então, Jesus vem, de repente você está olhando para você, você não percebe, mas esse corpo corruptível, que adoece, que envelhece, cujos cabelos e barbas ficam brancos, esse corpo vai receber, vai ser transformado. A transformação é glorificação. O brilho vai ser diferente. Nosso corpo será igualzinho ao corpo de Jesus, glorificado. Nós receberemos corpos glorificados. Minutos não, segundos, vamos dizer assim, num piscar de olhos, nós seremos transformados. Então, esse piscar de olhos aí, é o ser transformado. E de repente, você está nas nuvens, com Cristo. É o arrebatamento da igreja. A palavra ali no grego é harpazo, ou seja, é pegar com força. É Deus livrando de algo maior, de algo terrível que virá depois do arrebatamento. Quanto à ordem,
Não sabemos, tem 3 posições. O que é importante, nós sabemos que seremos arrebatados. Até alguns contam uma historinha que 3 crentes, um pré, um mid, o mid é aquele que crê que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, e tinha um pós. O pós é aquele que acredita que a igreja passa pela grande tribulação e vai ser arrebatada depois. E os 3 estavam conversando, e de repente veio o arrebatamento, e os 3 subiram. Aí um olhou para o outro, e eles disseram um para o outro: eu não disse que ia ser assim. Então é dessa forma, a igreja vai ser arrebatada. Mas antes do arrebatamento vem o quê? A glorificação. Então, enquanto que na justificação Deus nos liberta da culpa, na santificação do domínio, na glorificação Deus vai libertar do quê? Use a lógica. Não é corpo glorificado? É. Corpo glorificado deixa de ser o quê? Aquele corpo que nós herdamos em Adão. Então, corpo glorificado, Deus nos libertou da presença do pecado. O pecado não está mais presente. É por isso, então, que nós entraremos na eternidade, seja no milênio, ou seja, na própria eternidade, novo céu e nova terra, nós entraríamos com o corpo glorificado, porque o corpo glorificado é a condição que Deus exige para nos receber lá. E essa glorificação, repito, nós não produzimos. É algo que Deus vai fazer por causa do quê? Da obra expiatória de Cristo, de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, a glorificação é a cereja do bolo. É o grau máximo da obra redentiva de Jesus na cruz do Calvário. Então ele começa nos purificando do pecado e nos reconciliando com Deus. Depois ele nos justifica, ele nos substitui. Depois ele vem na santificação operando em nós e nós começamos a responder à santificação. E aí vem o grande finale, que é a glorificação. E encontraremos Jesus nos ares. Glória a Deus. Então, caminhando aqui para o final. Veja quantas folhas. Tudo isso, a expiação, a justificação, a santificação e a glorificação, é determinante no juízo final. Porque todos nós compareceremos diante do Senhor. E no dia do juízo, no juízo final, o que vai acontecer conosco? Nós receberemos galardões. Porém, aqueles que não creram em Cristo serão condenados. O juízo final é Deus então falando o seguinte: olha, todos vocês que acharam que a minha justiça tinha morrido, como Abacuque dizia: até quando a injustiça vai imperar na terra? Até quando teremos um governo desonesto? Até quando haverá corrupção no mundo? Saibam vocês que Deus pode muito bem não punir o ímpio aqui. E o juízo final é estabelecendo a justiça eterna de Deus. Então o juízo final é Deus dizendo: eu não deixei passar impune nenhuma condenação. Então o que acontece? Aqueles que vão para o juízo final sem Cristo, nessa condição de Adão, a condenação. É loucura ir para o juízo sem um Redentor. Então, qual é a opção que Deus tem dado para nós agora? Ele está nos oferecendo Cristo. Então, em Cristo, Ele me liberta de todos esses eventos que nós citamos, de todos esses itens,
principalmente do pecado, e nos conduz então para a salvação, para a eternidade na presença dele. Conclusão: a cruz não foi um plano emergencial, foi o plano eterno de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E isso mostra para nós um ponto importante. Antes da queda, Deus providenciou a nossa salvação. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado, porque se alguém morrer sem saber que ele tem essa retaguarda de Cristo na vida dele, ele está condenado. A igreja precisa anunciar esse Evangelho. Então o Cordeiro já foi providenciado antes da fundação do mundo para salvar quem? Judeus e gentios. A obra expiatória de Cristo é suficiente para justificar, eficaz para santificar e poderosa para glorificar, e ainda é determinante no juízo final. Suficiente para justificar, eficaz para santificar, poderosa para glorificar e determinante no juízo final. Com base nisso, qual é a aplicação que nós temos? Diante dessa verdade que vocês ouviram, como você deve viver? Primeiro, descanse. Sua salvação está completa em Cristo. Confie, Ele é suficiente para todas as suas necessidades. Terceiro, obedeça. Viva em santidade por causa do que Ele fez. Dependa dEle para a sua santificação. Quarto, persevere, sua glorificação está garantida. Vamos inclinar as nossas mentes, as nossas cabeças. Agora medite nisso que eu vou dizer. Talvez você ainda esteja do lado da condenação. Você não sabia, você não imaginava o que Deus proveu em Cristo. Então talvez você ainda esteja do lado da condenação, tentando por seus próprios esforços alcançar a Deus, através da religião, através da religiosidade, indo à igreja ou não indo. Mas hoje Deus te convida a atravessar a ponte que Ele mesmo construiu, e essa ponte é Cristo. Então você sai de uma condição de condenação em Adão e vai para uma condição de salvação em Cristo. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você, Ele te chama hoje. Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ora comigo agora para a gente finalizar. Senhor Jesus, ore no seu coração. Senhor Jesus, eu te agradeço por tão grande salvação realizada na cruz do Calvário. Obrigado porque eu entendi hoje que por ser descendente de Adão, eu estou condenado, e essa condenação, ela é eterna. Agora, Senhor, conforme diz a tua palavra, eu creio em Cristo, eu abro mão da minha condição pecaminosa, e eu creio em Jesus como meu Redentor, como meu único e suficiente Salvador pessoal. E por isso eu confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. E eu faço essa declaração, confiando no teu poder salvador. E te agradeço, porque o Senhor já tem escrito o meu nome no livro da vida, por causa da obra de Jesus, por causa da tua misericórdia. Por isso agora, Senhor,
eu estou declarando diante do Senhor, eu com os meus lábios, estou confessando que eu preciso de Jesus, que eu preciso da redenção em Cristo, e eu creio que o Senhor me aceita em Cristo, para que eu seja salvo, em nome de Jesus, amém.